mas estamos aqui hoje e eu fui muito impactada com um estudo que foi dado no treinamento da Praça da Sé, e eu senti ele do Espírito de trazer essa palavra para a mulher sábia nesse dia. Que o título que eu, montando, coloquei "Para que eu fui criado?". Feitos para uma missão. Inclusive, eu nem tinha falado, mas depois o pessoal da transmissão, pode ser no final, foi um culto que a bispa realizou alguns anos atrás, e é muito importante, porque muitas vezes a gente acredita que eu tenho que estar na igreja só para buscar, pelo meu espiritual, pelo meu relacionamento com Deus. Sim, claro, nós devemos crescer com Deus, com a nossa intimidade com Ele, buscar pela nossa família, buscar por um emprego, buscar pela saúde. Temos várias coisas para falar com Deus, mas o mais importante, quando Deus uniu lá o seu pai e a sua mãe, e te gerou, e você estava sendo formada em secreto, ali, cada nervinho seu, que até hoje os cientistas, a medicina não consegue explicar, cada osso formado não tem explicação, é um milagre de Deus. O ser humano, nós somos a obra-prima de Deus. Então lá, quando cada um de nós estava sendo formados, ali, em secreto, nosso pai não nos via, porque a gente estava no ventre, nossa mãe só podia nos sentir, mas o nosso Deus estava nos observando. E já tinha um futuro glorioso, uma missão preparada para cada um de nós. Então eu quero que você diga comigo: eu fui feito para uma missão. Aqui em João 17:18 diz assim: assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão no mundo. E o que é missão, pastora? Missão é um encargo, uma incumbência, um propósito. É uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. E participar dessa missão que Deus tem para cada um de nós, significa participar ao lado de Deus e de sua intenção de promover e amar o ser humano. Então você vê que quando Deus nos criou, quando Ele nos chamou, que nós chegamos até o Senhor através de um problema, de uma dor, era muito mais do que uma simples cura, do que um simples emprego, do que uma simples união familiar, uma restauração no casamento. Quando Ele nos chama para que nós viéssemos até Ele, mas também que nós fôssemos por Ele, pregar o Evangelho. E quando eu falo pregar, eu não estou falando de você subir nesse altar, porque eu sei que tem gente que já vai travar, porque não é brincadeira. Estar aqui, a bispa tem falado. Eu até estava brincando com a Renata, né? Às vezes a gente sabe que vai estar pregando, então você se prepara, monta a palavra, e está ali, você ora e tudo mais. Quando chega os 10 minutos para subir aqui no altar, é como se o seu corpo comece a estremecer, porque é uma responsabilidade muito grande. Um direcionamento errado, uma colocação errada, uma influência errada, como a bispa ainda diz, quantos, né, aí no YouTube, que influencia, ou você mesmo, o seu trabalho, onde você está, tem que haver esse atentamento. Eu estou representando bem a Deus, eu estou sendo luz neste lugar. Por quê? Porque nós estamos sendo observados. Então, um atendimento errado pode mandar uma alma para o inferno. Aquela pessoa está indo para o destino certo, você orienta, quantos aí não precisa de dízimo e oferta? E aí a pessoa vinha naquele crescimento, naquela vida plena, abençoada, e de repente ela segue um direcionamento
e a vida dela trava. Então é muito importante. E quando Deus nos chama, Ele chama para essa missão. E você pode pregar no seu trabalho, você pode pregar no seu setor, na sua casa, não só com palavras, mas com atitudes. Olha o que diz aqui em 1 Timóteo 5,8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Vou ler novamente. Aquele que não cuida. E quando fala que não cuida, não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça, que você tem que aceitar tudo que essa pessoa diz, não é isso. Cuidar é zelar, é interceder, é amar, é aprender o limite das pessoas. Eu estou nesse nível de fé, mas essa pessoa não está. Eu já tenho essa maturidade, mas aquela pessoa não tem ainda. Então eu vou cuidar, eu vou interceder, eu vou estar de mãos erguidas. Ou surgiu a oportunidade, eu vou falar, eu vou semear, eu não vou negligenciar. Quem não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Homens e mulheres na Bíblia tiveram as suas missões. Desde o princípio, Deus chamou homens e mulheres para missão. Adão, Deus lhe deu a missão de guardar e lavrar a terra. Noé, Deus lhe deu a missão de construir a arca. Abraão, Deus deu a missão de peregrinar na terra. José, Deus lhe deu a missão de governar a terra do Egito. Moisés, Deus lhe deu a missão de libertar o povo. Quantas Moisés aqui têm essa missão também, de libertar a sua família? Às vezes você é a única pessoa que vai cruzar esse parente, a vida desse familiar, ou que está ao seu redor, ou aquele médico, aquela enfermeira, aquele anestesista, aquela pessoa dentro do metrô, e você vai ali ter o poder e a graça de falar da palavra e libertar aquela pessoa. Josué, Deus deu a missão de conquistar a terra prometida. Os juízes daquela época, Deus deu a missão de governar e conduzir o povo até Deus. Davi, Deus deu a missão de reinar sobre a nação de Israel. Para os profetas, Deus deu a missão de exortar o povo para o caminho da santidade. Isaías, Deus deu a missão de ser o profeta das promessas. Jeremias, Deus deu a missão de ser o profeta da coragem, porque ele não ia falar com qualquer Zé Mané da vida. E é por isso que nós temos que estar preparados. E não é um preparo na faculdade, um preparo natural, mas espiritual. Porque ele ia enfrentar gente grande, gente de elite mesmo. Ezequiel, Deus lhe deu a missão de ser o profeta das visões. Daniel, Deus deu a missão de ser o profeta dos sonhos. Neemias, Deus deu a missão de reconstruir os muros. Está aí, domingo, 52 dias. E nós vamos estar aqui. Eu creio que você também que está aqui e quem está na transmissão não vai perder esse mover. Esdras, Deus lhe deu a missão de auxiliar Neemias e ensinar a palavra. Raabe, Deus deu a missão de esconder os espias e cooperar com Deus. Você tem cooperado com Deus? A samaritana, Deus deu a missão de evangelizar o seu povo. E quando ela foi impactada, ela não se calou. Ela foi e contagiou toda uma aldeia, todo o seu povo. Maria Madalena era uma mulher endemoniada, mas teve a coragem de superar o seu passado e servir ao Senhor. E tantas outras. Agora, olha esse aqui, João Batista. Deus deu a missão de ser o precursor de Cristo pregando arrependimento. Eu estou lendo para que você entenda e também se encaixe. Porque João Batista, ele pregou o arrependimento antes de Jesus chegar.
E você pode ser essa ponte para essa alma, até mesmo antes dela assistir uma programação, antes dela ouvir a palavra, você cruzou o caminho dela. Deus te colocou diante dessa pessoa. E aqui nós vemos, um cooperou, o outro teve sonhos, o outro teve visão. Será que Deus não está te dando aí uma visão do que Ele precisa, do que Ele quer fazer através de você, e você está se fechando e achando que está só na igreja buscando pela sua família? Eu estou na igreja buscando só pelos meus filhos, então eu vou te dar um conselho. Eu, por muitos anos, eu cheguei no ministério, eu sempre falo para vocês, quem conhece aí, quem eu atendo, eu conto, quando eu venho e Deus permite, eu conto também. Eu cheguei no ministério em 1998, ainda chamava Ágape, Igreja Ágape. Depois foi a Igreja Mundial de Cristo, depois veio Ministério Mudança de Vida. E eu cheguei no ministério, e aí encontrei meu esposo, casamos, construímos uma família, tenho 2 filhas. E por muitos anos, eu estava no setor do louvor ali, e por muitos anos, quando a gente chega na igreja, é sempre aquele primeiro amor, né? Você quer fazer tudo. Você quer passar, você quer se internar na igreja. Você lava o corredor, você lava o banheiro, você limpa as cadeiras, você faz tudo. Você evangelismo, então, você está em todos. De repente, você começa a assumir um cargo daqui, um cargo dali, um setor, e vem uma consagração. E como o próprio bispo Natan disse para os aspirantes aqui, não deixe essa chama se perder. Não deixe essa chama se apagar. Porque às vezes você vê um monte de aspirante, aí cooperador vai diminuindo, aí diácono vai diminuindo, aí presbítero um pouco menos, pastor, um gato pingado. Por quê? Porque aquilo que aquela pessoa fazia no começo, ela não faz mais. E eu lembro de muitas vezes ali, ir para o sopão, às vezes a gente ligava o teclado, cantava na varanda de alguém, e estava ali evangelizando, e, enfim, e os anos foram se passando, e aí por um momento, por anos, eu não via o evangelismo como algo grande. Por algum tempo, eu nem gostava de almas. Fala, pastora, o que você está fazendo na igreja? Você era pastora. Pois é, para você ver que todo mundo que sobe aqui não é um super-herói. E é isso que faz o Ministério Mudança de Vida ser tão amado, ser tão admirado, porque é feito de pessoas de carne e osso, de pessoas que têm suas dificuldades e vão superando, e hoje ajuda outras pessoas. Às vezes você está aí, e até mesmo não é do Ministério Mudança de Vida. E também está nesse mesmo nível. Nossa, eu sou um presbítero, eu sou um obreiro, mas eu não gosto de evangelizar mais, eu não gosto porque almas dá trabalho. Almas, aquilo ali te suga. Entendeu? Ontem mesmo foi muito bacana o que eu vivi com Deus, porque eu cheguei aqui para almoçar, e aí teve 2 pessoas que precisavam de atendimento e queriam falar comigo. E eu falei, não, pode ser. Senhor, me sustenta, vamos lá. E falamos, só que já tinha um outro atendimento marcado e passou um pouquinho do horário. E naquele momento, a minha missão não era almoçar, a minha missão era ouvir aquela alma e dar um direcionamento. Quando chegou outra alma, que eu até falei com a pastora Cristiane, foi muito interessante, porque tem pessoas que eu acredito que eles não entendem o que é atendimento, né? O dia do atendimento. Então, que você vê, conta aquele problema, tem pessoas que não têm o discernimento, ela quer ali através da palavra, através do homem de Deus, uma mulher de Deus, e entender qual é o sentido que ela vai caminhar. E esse segundo atendimento eu não atendi. A minha missão era só ouvir aquela mulher. E ela falava, e ela falou tudo, ela falou do marido, ela falou da profissão dela. E eu assim, né, Senhor, né, finalmente, me ajuda, né, me direciona. Porque eu achei que ela ia chegar em algum ponto. Pastor, eu preciso desse atendimento. E ela falou, e falou de um aborto que ela teve, e como que foi. Sabe aquela pessoa que conta os detalhes? Aí eu cheguei, o médico olhou para mim, e a enfermeira falou assim, e eu ouvindo, e ouvindo.
Se eu não me engano, acho que eu comecei 2h40 e eu fui terminar às 5 horas. Você fala, você falou alguma coisa? Acho que eu falei umas 5 palavras. E eu só ouvi. Mas era a minha missão naquele momento, era aquilo que Deus queria de mim. Só ouvir aquela mulher. E aí, quando ela foi embora, foi muito interessante, né? Porque assim, eu não dei nenhum direcionamento. Eu falei, nossa, que bonita a sua história de vida, assim, mas Deus está te usando nesse lugar. Só assim, concordando ali com ela e falando com ela. Ela me abraçou e chorou. Obrigado porque a senhora me ouviu. Ela chorou, para quem não gostava de almas. Então, voltando no raciocínio. E aí, eu por muito tempo fui me envolvendo com o setor, me envolvendo com a imagem, me envolvendo comigo mesmo, com o egoísmo, com o orgulho. E não dava, assim, crédito nenhum. Tinha uma coisa assim que eu não... Era o evangelismo. Então, não posso, tenho ensaio, não posso, tenho aquilo outro, não posso, tenho tal escala, não posso. Não posso. E aí, Deus, chega um momento da nossa vida que Deus, Ele coloca a mão no nosso peito, né? Às vezes você está aí, você acha que é o diabo. Você fala assim, meu Deus, o diabo me deu uma rasteira. O diabo, nossa, essa situação, e não é o próprio Deus. Pondo a mão no seu peito e falando assim, ô fulana, Ana Paula, ou você aí, daqui você não passa. Porque mais do que ter esse chamado com você, eu quero a sua alma. Eu quero te salvar. E aí eu fui despertando para muitas coisas que até então estavam ali. E o interessante que quanto mais você começa a semear na vida das pessoas e plantar, e a orar, e fazer declarações, e aí depois eu comecei, no primeiro evangelismo, o sábado do mês, que era o dos jovens, que agora vai ser, até faço o convite para você também, aproveitando a oportunidade, porque eu vejo que também é um mover, que Deus não quer que deixe passar. Nós vamos sábado, não só, todo primeiro sábado do mês, bater de porta em porta. Não é aquele evangelismo que você vai num parque, que você vai numa praça, que você vai na Praça da Sé, numa casa de recuperação feminina, masculina, mas que você vai de porta em porta e chamar as almas e falar. Ah, pessoal, eu não sei falar. Você é um testemunho do poder de Deus. Será que Deus não fez nada por você esse tempo todo? Então, você é um testemunho, você vai abrir a boca. A Bíblia fala que nós não sabemos orar, que quem coloca as palavras na nossa boca é o Espírito Santo, e Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, você vai lá e Deus vai te usar. E eu me lembro desses trabalhos que muitas vezes até desviar de pedra, a pessoa tacava pedra, a pessoa batia a porta, a pessoa chamava, vai, e você muitas vezes tinha que sair correndo. E essa é a missão, a maior missão, é trabalhar ao lado de Deus. E voltando de novo ao raciocínio, então quanto mais eu comecei a me doar pelas pessoas, pelas almas, pelo filho das outras pessoas, a minha filha mais velha, que a gente tinha uma barreira e tinha ali todo anos perdidos, eu fui vendo Deus, eu dando condições para Deus agir no meu relacionamento com a minha filha. Muitas vezes, eu estava ali falando com uma mãe, ajudando uma mãe, e Deus já estava me ajudando. Deus já estava me capacitando a ser a mãe que eu não fui. Então, o que eu quero que você entenda? Às vezes não é só vir orar, Senhor, salva o meu filho, Senhor, muda o meu filho, Senhor, muda o meu marido, Senhor, faça isso. Não. É a lei da semeadura e da colheita. Você sai da sua zona de conforto, você vai falar do amor de Cristo, você vai entender ali a sua missão, e Deus te honra, e Deus cuida daquilo que é seu. Deus cuida da sua casa, Deus cuida da sua família, Deus cuida dos seus parentes, Deus cuida da sua casa. Às vezes, quantos laços de assalto que você iria sofrer e Deus te livrou?
Ou se você fala assim para mim, ai, mas eu, mesmo sendo dizimista, ofertante fiel, eu já fui assaltada, pastor. Então, por que isso? Dê graças a Deus, porque com certeza isso era um laço de morte. Quantos que foram assaltados, só o celular foi roubado, e você nem sabia que era um laço de morte, já havia anjos ali te protegendo. É igual uma vez que eu fui sair da Celso Garcia, que a gente tinha que cruzar, né, ali, e quando mudou todo ali o esquema do trânsito, que os carros desciam, você tinha que vir, descer, virar, voltar, para depois caminhar na outra pista. E muitas vezes a gente já saía, porque ali também era a nossa moradia, então você saía e você cruzava. E teve uma vez que eu saí e o motoqueiro bateu em mim, que eu falei que eu me sentindo, parecia o filme da Marvel, né? Porque o cara foi para cima do carro, aí eu só vi um negócio caindo, ele caiu em pé. Olha só o livramento, com certeza tinha um anjo ali que segurou ele. Ele caiu em pé. E aí eu olhei, e aquilo, e eu falei assim, poxa vida, né? Naquela época, se eu não me engano, tinha acabado de trocar o carro. E aí eu tremi, eu cheguei na igreja assim, tremi assim, porque aí você acha que todo mundo vai bater em você, né? E aí que tem que ter coragem para você dirigir mesmo, porque no outro dia, para sair ele da Celso Garcia, parece que eu travei. Falei, mas eu vou, em nome de Jesus, não, eu vou. Parecia que ia acontecer de novo, mas eu venci. Mas aí eu parei e fiquei pensando. Eu olhava assim, para aquele carro amassado, para aquela parte amassada, e eu falava, isso aqui é o meu memorial. Porque ele pegou em cima da roda ali, né, na lataria. E se ele pega na porta? Porque hoje em dia os carros é tudo de plástico, né? Não é igual antigamente aqueles Corcel, eu lembro que meu pai tinha, que é puro ferro. Você bate, mas não amassa nada. E eu falei, Senhor, isso aqui é meu memorial. Não vou me revoltar, eu vou agradecer. Porque se ele veio na porta, as ferragens tinham entrado em mim. Eu tinha me machucado, estava com criança no carro. Então, você vê que tudo vai cooperando quando a gente vai dando liberdade para Deus nos usar e para Ele agir. E olha aqui, para a igreja o Senhor deu a missão de pregar a palavra, levando os homens e as mulheres à salvação. Só que teve alguns que não reagiram bem, né? Por exemplo, Moisés, diante da sua chamada para cumprir a sua missão, ele respondeu que não sabia falar. Mas eu já te falei, que quem capacita é o Espírito Santo. Josué, diante da chamada, ele perdeu a coragem. Você vê que Deus fala muito, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E Deus não ia bater tanto numa frase, em duas palavrinhas, à toa. Deus não faz nada sem propósito. É porque Deus sabia que ali havia um certo medo. Ele estava assumindo o lugar de Moisés, que foi um grande líder. E ele precisava de coragem. O Gideão, diante da sua chamada para cumprir a missão, se sentiu pequeno. Às vezes você olha e fala assim, pastor, não, mas pastor, como que eu vou falar? Eu trabalho com médicos, eu trabalho com advogados, são gente de alto nível. Como que eu vou falar? Eu sou pequena, eu sou a menor ali. Deixa Deus te usar. Porque através da sua vida, aquela pessoa pode ser a última oportunidade dela. Ainda nesse culto, que eu falei para o pessoal, depois da transmissão, colocar o link, feitos para uma missão, a bispa fala de um dermatologista que ela foi, e que ela levou a Bíblia, que ela sempre dá a Bíblia de presente, e ela falou do amor do Senhor para esse médico, e passou alguns dias ele se suicidou do 9º andar. Mas, ao mesmo tempo que aquilo impactou ela sentiu paz. Por quê? Porque ela não negligenciou. Ela falou do amor do Senhor, ela levou ali condições para aquela pessoa se arrepender e se voltar para Deus. Às vezes você fala assim, pastora, mas todos vão aceitar? Não. Mas você vai estar livre daquele sangue, e no final eu vou ler para você o que fala em Ezequiel. Jeremias, diante da sua chamada, se sentiu jovem demais. Olha os jovens aí, ó. Eu sou jovem demais. Diz que não passava de uma criança. Mas Deus queria usar ele. Então, às vezes você está na sua escola, na sua faculdade, e Deus está querendo te usar, independente.
Abre a sua boca e Deus vai te usar. Às vezes um companheiro ali do lado, que estuda com você, que faz a prova com você, e vai ser a única forma que ele vai conhecer o nome do Senhor. E conforme você vai ali falando do Senhor, cuidando das coisas do Senhor, é uma alma porque é preciosa para o Senhor, Deus vai agindo em tudo que precisa ser ajustado na sua vida. Isaías, diante da sua chamada para cumprir a missão, se sentia pecador, com os lábios impuros. Pastora, eu preciso de muita mudança. Deixa eu te falar algo. Se você esperar ser perfeita para fazer algo para o reino, você vai passar por essa vida, por essa terra, e não vai fazer nada. Porque nós nunca vamos ser perfeitos. Nós caminhamos para a estatura do varão perfeito. Então, você pode ter errado, tem que ser erros novos, claro, não pode ser o mesmo erro. Mas Deus, Ele quer te usar. Porque Deus não desperdiça nada. Até o que você sofreu, o que você passou. Você vê aí a pastora Mariana no casamento, hoje ajuda tantas mulheres, era uma tola. A pastora Jéssica hoje no Ministério Infantil, uma pessoa que foi abusada pelo avô. Você vê o bispo Fernando, que teve tantos problemas com o pai, hoje ele ajuda tantos jovens que vê ele como um pai. Então, pessoas que Deus não desperdiçou nada, as dores, os sofrimentos, muitas vezes os erros, hoje ajuda outras pessoas. Então, vai, porque a missão é o serviço junto aos que não creem. Então, a minha missão, o que Deus tem com você, lá fora, é junto daqueles que não crê. Você vai passar por muitas pessoas que não crê. Até mesmo familiares que estão ao seu redor, que frequentam somente igreja, mas não creem realmente em Deus. E ministério é o serviço junto aos que creem. Olha aqui, ó. Eu vou te explicar melhor. Atos 20, 24. Mas isso pouco importa, o que mais me interessa é terminar o que Deus começou. A tarefa de que o Senhor Jesus me incumbiu, fazer que todos com os quais me encontrem tomem conhecimento da extraordinária graça de Deus. Temos que ter tanto um ministério no corpo de Cristo, que eu acabei de falar para você, que temos, eu falei o evangelismo. Por exemplo, na igreja, Deus nos chama para algo específico. Tem pessoas que têm o ministério da intercessão. Então, você está praticando o seu ministério, você se encontrou junto aos que creem, que estão aqui, orando, o ministério do pessoal da cozinha, ministério do pessoal do louvor, ministério infantil, ministério de levar a palavra. E a missão? A missão é de falar a palavra, de representar a Deus lá fora para aqueles que não creem. Você é um membro importante do corpo de Cristo e Deus nos chamou para algo. Você não é um acidente, tá? Se tua mãe falou assim para você, você foi um acidente, eu não te queria. Não. Tem um propósito. Tudo tem um propósito. Até mesmo, né, a Tamires que está aqui, a pastora Eliana queria abortá-la. Mas Deus tinha um propósito. Então, não teve como. Não teve como. E hoje ela é usada por Deus através do louvor. E o ID é para todos nós, não é só na igreja. 1 Coríntios 12, 5. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, tem o evangelismo, tem a intercessão, tem vários setores, mas o Deus é o mesmo. Cumprir sua missão no mundo é o seu propósito de vida. Então, às vezes você vê que, pastor, eu vim no culto da mulher sábia, eu queria uma direção como eu agi com os meus filhos hoje, eu queria uma direção, porque eu vivi uma situação logo que eu saí de casa com o meu marido, e a senhora está falando só de almas, de cuidar das pessoas, isso não é para vocês? Não. Isso abrange todos nós, porque essa é a missão maior. Esse é o privilégio. Nós temos 2 privilégios quando nós cumprimos a nossa missão.
que é de trabalhar do lado de Deus e representá-lo. Então eu trabalho junto com o meu Deus e eu represento. Por isso, se você escandaliza no seu trabalho, se você escandaliza na sua família, como a gente já pegou casos de maridos vir até a igreja e perguntar: o que vocês estão ensinando para minha mulher? Porque em casa ela é um demônio. E aí você vai olhar para a pessoa: de que você está falando? Da fulana. Eu me lembro isso lá em São José do Rio Preto. Você está falando sério? Porque na igreja ela era uma santa. Na igreja educada, prestativa. E em casa chegava gritando, chutando cadeira, batendo porta, espancando as crianças. Então assim, ele se fechou. E se você escandaliza e aquela pessoa não vai ter outro meio de chegar até Jesus, até a palavra, e ela vê em você uma indisciplina, ela vê em você uma boca suja, ela vê em você uma inconstância, ela vê que você escandaliza, ela vai generalizar. Todo mundo é assim. Todo mundo que serve a Deus é assim. Eu não quero esse Deus. E você vai ser cúmplice daquele sangue. Ser cristão inclui ser enviado no mundo como representante de Deus. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus entendeu nitidamente a missão de sua vida sobre a terra. Por que Jesus foi tão realizado, né? Você vê que ele nunca estava de mau humor, porque ele sabia aonde ele deveria estar, o que ele deveria fazer. Quando ele deveria falar, isso cabe a nós mulheres, porque a gente gosta de falar demais. Como falar, aonde, então ele entendeu o propósito. E somente pessoas que entendem por que eu nasci, por que eu fui criada, qual é o meu chamado. Algum chamado você tem. Você não nasceu, você não foi ali gerado para nascer, crescer e morrer, igual uma plantinha. Nasce, cresce, reproduz e morre. Não. Você foi gerada para impactar vidas, mesmo não estando nesse altar. Para impactar aqueles que cruzaram o seu caminho. E Jesus entendeu isso porque, olha só, desde pequenininho ele já sabia que estava nessa terra com uma missão. Aos 12 anos ele disse, Lucas 2:49, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E aos 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele disse, João 19:30, está consumado. Quer dizer, desde pequenininho aos 12 anos ele não perdeu tempo. Ele já estava cuidando dos negócios do seu pai. E depois 21 anos depois, na cruz, ele diz, está consumado. Quer dizer, ele não perdeu tempo, ele não deixou passar, todos que cruzaram o seu caminho, ele curou, e não foi ele somente, ele dizia, vai, a sua fé te curou, vai, a sua fé te salvou. Jesus entendeu nitidamente o que ele precisava fazer nessa terra. O que você precisa fazer nessa terra? Às vezes você está aí, está reclamando tanto dessa família. Esse marido que Deus me deu. Nossa, essa irmã chata. Nossa, essa companheira de trabalho insuportável. Você está reclamando tanto. E Deus está querendo te usar. E a nossa missão, ela começa dentro de casa. Como eu disse para você no começo. Lá em Timóteo. Se você não cuida, se você não é uma boa representante do Senhor na sua casa, no seu trabalho, na rua, na calçada, no shopping, num salão de beleza, você tem que vigiar. Porque vira e mexe é um falando da vida da outra. Às vezes você nem sabe o que aconteceu, está falando. E se você não vigiar, você está lá, você está falando também. Porque o cabelo é verdade, ficou ridículo, nossa, né? Então, você tem que saber que independente do lugar aonde você estiver, as pessoas estão olhando, se você se diz ser uma cristã, um cristão, elas estão olhando não só para você, mas para o Deus que você prega. Elas estão olhando para a sua imagem, você vive marrotado, desalinhado, como que é a sua conduta, as suas vestimentas, tudo está sendo observado.
E desde pequenininho, o Jesus já sabia que ele estava nessa terra com uma missão. E é muito importante que a gente ensine isso também para os nossos filhos. Ah, pastor, ainda pequenininho. Já vai nas suas orações, Senhor, cumpra o seu propósito na vida do meu filho, da minha filha. Porque ele pode não entender, mas ele já sente que algo está sendo feito para ele. Uma oração, ele vai sentir aquela paz. E o Espírito Santo vai estar ali também, selando, confirmando o que você estará declarando. Porque muitos pais, hoje em dia, se preocupam com muitas coisas. Primeira coisa é o nome, é o enxoval, é o quarto. E tudo isso a gente tem que se preocupar sim. Porém, mais importante, muitos não pegam aquele bebezinho lá e consagra. E faz declarações poderosas para o futuro. Vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Mas se preocupam só com o que vai passar. E a única coisa que pode segurar uma pessoa, sustentar, é a fé em Jesus. Porque você pode dar tudo para a sua família. Você pode dar um carro, você pode viajar, fazer passeio. Isso tudo é muito bom. Mas se o centro de tudo, se o centro daquele passeio não for Jesus, vai dar errado. Se você vai fazer uma compra, se o Senhor vai comigo, até no supermercado fazer uma compra. Se você não coloca, Senhor, vai comigo, que eu compro o que eu preciso, porque você quer ver no supermercado com fome. Cada setor que você vai passando, você quer uma coisa. Você pega um amendoim, você pega um chip, você pega uma bolacha, você pega um pão integral, você pega um suco, você pega a uva, você pega o alface, você vai pegando, você está com fome. E até para isso, você tem que ter sabedoria e discernimento. E quantos que têm tanto dinheiro? Você deve conhecer uma pessoa assim, né? Que tem muito dinheiro, mas não tem saúde. Eu sempre, quando faço a oração da consagração dos alimentos, é uma coisa que eu agradeço demais. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por essa fartura e obrigado porque eu tenho saúde para comer. Porque tem pessoas que ela pode comprar o que ela quiser. Filé mignon, picanha, mas ela não pode comer porque passa mal. Sente azia, tem uma úlcera. Pessoas que não podem ali, tem uma medida certa de água para tomar durante o dia, porque está com problema renal. Quantas pessoas que estão aí há tantos dias, né, sem ir ao banheiro. Às vezes, eu até minha filha pequena, ela dá risada, né? Fala, mas você agradece por ir no banheiro, para fazer o número 1, número 2? Falei, filha, eu agradeço. Eu nunca me esqueço de um testemunho que a bispa contou de um senhor, e ele passou por vários problemas, e quando ele passou, até para ele ir ao banheiro, fazer xixi, ele agradecia. Porque tem pessoas que estão com infecção urinária. E olha só, e quantos? Por quê? Porque tem tudo ao mesmo tempo, não tem nada. Olha que loucura. Ao mesmo tempo tem tudo. Quantas visitas nós já fizemos? Tem a casa dos sonhos, tem Ferrari, tem Mercedes, tem a casa de tantos andares, você se perde na casa e a pessoa está fedendo em cima de uma cama. Porque está faltando Jesus. Está faltando alguém ir lá e falar do amor do Senhor Jesus para aquela pessoa. Ou por mais que foram tantos outros, Jesus não desiste de você. Por que você vai desistir do seu familiar? Por que você vai desistir dessa pessoa que trabalha com você? Se muitas vezes nós não acreditamos mais em nós. E o Senhor vem e Ele acredita em nós. E Ele não desiste de acreditar em nós. Por que nós vamos desistir das pessoas? Quando cumpro a missão, o propósito de Deus no mundo, tenho uma vida plena. Então, se você está infeliz, pastora, estou insatisfeita, é porque está faltando cumprir o propósito. Está faltando cumprir o seu chamado, a sua missão. Jesus, Ele contemplou a missão. Você já pensou se Ele viesse aqui na terra e mudasse de ideia? Eu não vou morrer na cruz por essa cambada, não. Não, se eu como e bebo, me chama de comilão e beberrão. Se eu faço jejum, fala que eu tenho demônio. Pai, me leva de volta, não quero cumprir a missão. Mas não, Ele contemplou o que o Pai confiou nas mãos dele. E você?
porque eu creio que já foi 40 minutos de culto. Alguma coisa Deus já iluminou na sua mente. E quando eu falo, eu volto a repetir. Não é missão, propósito, não é só estar no altar. Não é só estar no louvor. Não é só estar numa recepção. Às vezes, você conhece alguém que está em coma. Você conhece alguém que está internado. E é aquela oportunidade de orar por aquela pessoa ali, fazê-la confessar que o Senhor é o único e suficiente Salvador. E ainda que ela esteja em coma, quem já fez visita, quem já participou de casos assim, a pessoa, ela pode não responder, mas ela está ouvindo tudo. Fala assim, né, inexplicável, né? Porque você ora, você começa a falar, a lágrima desce. E às vezes ali é aquele último momento da pessoa. E Deus conta com você. E aí você se esquiva. Por quê? Porque eu sou covarde. Porque o que vão pensar de mim? Eu não sei falar. Eu sou jovem. Não, mas eu já faço uma vez por mês o evangelismo na igreja. Já está bom. E aí você vai ser cúmplice daquele sangue que Deus confiou ali para que você falasse. Às vezes você vai passar hoje, e eu acredito nisso. Essa palavra não vem por acaso. Eu creio que vai passar pessoas pelo seu caminho, e ainda que você não vá pregar para elas, você não vai falar ali meia hora, ou 1 hora, como nós fazemos aqui no culto. Porém, você pode dar o endereço da igreja, você pode falar do YouTube para ela, você pode indicar através dos canais que nós temos, e Deus vai se incumbir de fazer o que você não pode fazer. Eu tenho essa certeza que pessoas vão cruzar o seu caminho. E Deus vai contar com você para representar Ele. Quando entendo essa mensagem, entendo por que estou aqui e o que Deus tem para mim. A missão de Jesus na Terra agora é a nossa missão. Se você até hoje estava se esquivando, para. É um alerta. Jesus está voltando. E você está se preparando para se encontrar com Ele? Ele está voltando. E o que você vai apresentar a Ele? Pastora, mas eu varri a igreja. Eu vim 1 vez por mês. Se você pode, eu sei que cada um tem a sua vida lá fora. E cada interno, cada obreiro externo também, os membros, cada um tem a sua responsabilidade. Mas nós sabemos quando Deus está requerendo algo a mais da gente. E que Ele vai dar condição. Ainda nós temos dito que nós temos que sair da zona de conforto. E o diabo, você vê que a gente se preocupa muito com pessoas que estão distraídas. Às vezes, houve uma briga, então está com rixa com alguém, e a carne e o sangue é uma distração. É só uma distração do diabo, para você se voltar contra aquela pessoa. Por quê? Porque o diabo ele divide para conquistar. Então, se ele divide um lar, ele vai conquistar aquela família. Por quê? Porque ele sabe que Deus não pode operar num reino dividido. É por isso que tem sido pregado nesse altar, principalmente no culto Shalom. Se tem alguma coisa, vai resolver. Não dorme emburrado, não dorme brigado, vai resolver. Por quê? É uma legalidade para o mal. Quantas mulheres que eu já atendi, até recentemente atendi uma, e estava com problema na vida sexual com o marido. E aí eu falei, mas foi falado no encontro de casal. Porque o homem tem essa necessidade mais do que a mulher. Para eles é uma necessidade, claro que ele te ama, esse marido te ama, mas mais do que se relacionar com você, é algo físico do corpo dele. A mulher, se deixar, ela fica 1 mês. Claro que tem as exceções, né? Fica 2 meses. E aí eu falando, e o maior caso que a gente pegou, que
a pessoa teve mensagenzinha de outra que caiu, problema no casamento, o esposo vendo pornografia e tal. Você ia perguntar, você se relaciona com o seu marido? Aí faz 20 dias que não. Aí você vai lá em 1 Coríntios 7, dá todo o direcionamento para só se apartar, se for fazer um jejum, se for fazer uma oração, se tiver algum propósito. Não é porque brigou, não é porque está com rixinha. E aí eu atendendo uma mulher, eu falei assim, tudo bem, ele quer e você está nesse processo, até tem criança pequena e tudo mais. Então, no encontro de casais foi dito, nesse ano não, se não me engano foi o ano passado. Faz os dias, combina os dias. Vamos esse dia aqui, 3 vezes, 2 vezes a semana. E ela passou a fazer isso. E funcionou. Você vê que é algo simples, mas que nós temos que estar atentos. Por quê? Porque muitos estão distraídos e aonde o diabo, ele vem e passa a rasteira. Porque nesse momento mesmo, o diabo ele não para. Fala assim, pastor, dentro da igreja, quantas pessoas que ele incentiva a levantar, ir no banheiro. Claro que tem casos e casos, tem pessoas que estão com aquele problema urinário, então a pessoa já tem aquele temor, senta perto da porta ou senta mais para trás. Mas às vezes até mesmo dentro da igreja, é um sono, que a pessoa não tem sono para assistir uma TV, para passar horas no celular conversando, mas na igreja dorme. É o diabo em ação. Porque Deus não ia fazer você dormir na hora de uma palavra que Ele tem para você. Então, dentro da igreja, hoje Ele está bramando ao derredor de cada um, buscando a quem possa tragar. Então, Ele não está se distraindo com coisinhas. Ele está cumprindo com a missão dEle, que é matar, roubar e destruir. E você? Eu estou emburrada com a fulana. Isso, fica emburrada com a fulana. Fica brigada ali com aquele seu companheiro de setor. Fica ali brigado com o seu marido. Pesa a vida dos seus filhos, porque ele vai estar agindo. Enquanto você se distraiu com a carne, ele está indo lá nos sentimentos dos seus filhos, daquela pessoa. Ele está injetando ódio, ira, fechamento contra o próprio Deus. Não vai para a igreja não, aquela lá não é exemplo. E por aí vai. Devemos apresentar Deus às pessoas. Tudo isso começa com o nosso testemunho de vida. Temos que entender que tudo é Cristo. Tudo que faço é para agradar ao Senhor, para honrá-lo. Tudo é para Ele. Então, eu vou assistir algo. Isso aqui vai agradar Ele? Vai ter alguma cena? Vai ter algo? Então eu não vou. O pastor brinca muito comigo, né? Já vou encerrar já. Que às vezes aparece para mim no YouTube, eu gosto muito de filme romântico. E se eu não me engano, tem um canal que chama Romance. Só que são os filmes de romance, sabe, eu gosto daquele filme que, sabe quando chega assim no final, é 1 minuto para terminar, aí tem um selinho. Eu só gosto de filme assim, tem um selinho, acabou. Né? Porque hoje em dia é assim, né? Não, aí no meio do filme já nem casou, tá lá e já vai para a cama e depois aí trai a outra. Não, eu não gosto. Nunca gostei também. Então é um beijinho, ele olha para mim e fala assim: nossa, que legal, né? Aí eles vão casar, ou a maioria eles casam no final. E, sabe, são só amigos, e aí um acaba que é ganancioso, aí ela ensina o amor ao próximo, tudo assim, sabe? Por quê? Porque eu não vou sentar ali para assistir um filme de terror, um filme lascivo, porque senão Deus não vai sentar comigo, né? Com as minhas crianças, Deus não vai estar ali compactuando. Vou levar minhas crianças, vai ter a baladinha, não sei o que lá, vou levar minhas crianças lá, naquela festa. Não. Deus não vai estar ali. Aqui em 2 Coríntios 5:18. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Então, Deus quer que mais almas sejam amigos dele. E Ele vai te usar, porque Ele não vai poder descer aqui na terra e falar: eu sou Deus.
eu te amo, venha para mim. Não, Ele vai te usar para falar com aquela enfermeira. Eu cruzei esses dias com pessoas, com enfermeiros, com várias pessoas. E por onde eu passava, ali, até mesmo no WhatsApp, eu gravava áudio da pessoa se emocionar. Nossa, muito obrigada. Nossa, eu trabalho aqui, mas muito obrigada. Eu também sou cristão. Você é cristão, né? Porque você é diferente. Por quê? Eu não estava vendo aquilo ali só como um momento meu, mas eu também estava ali para abençoar aquelas pessoas. Tanto que elas ficaram assim, nossa, mas olha, que bênção, obrigada. Ou seja, Deus quer Deus quer fazer com que outros sejam seu amigo também. O Senhor quer resgatar os seres humanos de Satanás e reconciliá-los consigo. Deus nos usará para alcançarmos outras pessoas, e isso começa dentro da nossa própria casa. Ele nos salva, Ele te salvou. Você está aqui. E então nos envia. Agora Ele vai te enviar. Nessa quarta-feira, o Senhor vai te enviar. Você vai fazer negócio com alguém. Já lembra, Deus colocou essa pessoa no meu caminho. Senhor, abre a oportunidade para mim falar do teu amor para essa pessoa. E cumprir a missão irá exigir foco total nos planos do Senhor para a nossa vida. Então, o seu foco não é em brigas, discussões. O seu foco não é em invejar alguém. O seu foco é nos planos do Senhor. Viver uma situação de manhã, à tarde ou à noite, o foco não é a situação. Saia dessa atmosfera dos sentimentos, a atmosfera das emoções e vá para a atmosfera da fé. Independente do que você está vendo, fique com a palavra. E para encerrar, chega de viver uma vida egoísta, viva para cumprir sua missão. Olha o que diz em Mateus 6:33. Nessa versão, Deus lhes dará tudo de que precisam. E olha o que eu estava falando em relação à minha filha também. No dia a dia, então Deus lhes dará tudo de que precisam no dia a dia, se vocês viverem para Ele e fizerem do reino de Deus a sua preocupação primária. Ou seja, se preocupar primeiro com Deus, com o seu propósito, com a sua missão, com aquilo que Deus quer te usar, aonde eu devo estar. Eu nunca me esqueço de uma vez, que foi num domingo, eu não sei se você vai se lembrar, mas se eu não me engano, esse rapaz, ele trabalhava, acho que no Chiquititas, e ele gostou de uma moça, e o pai dessa moça não aprovava o namoro. Alguém lembra desse caso? Que famoso, né? E aí eles decidiram conversar com o pai e tal, da menina. E aí foi ele e os pais dele para falar com o pai, né? Olha, deixa e tal. Era um pai possessivo e tal. Então ele foi junto com os pais dele. E morreram todos. Quem lembra dessa? Lembra? E morreram todos. Quando eu fiquei sabendo, e aí eu fui vendo os detalhes ali da notícia, foi num domingo, à 1h30 da tarde. E ali eu me emocionei e eu falei, Senhor, obrigado, porque nesse horário eu estava, se eu não me engano, almoçando na igreja, eu estava dentro do templo, cumprindo com a minha missão, cumprindo com o meu propósito. Então, olha só, a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, e acabou saindo do seu destino, porque com certeza Deus não tinha esse destino para aquele rapaz e para aquela família. Porém, estava no lugar errado, na hora errada. Então, entenda que hoje Deus vai fazer muito por você, pela sua família, pela sua casa, pelos seus sonhos. É um mover de restauração. Nós vamos entrar, sim, nos 52 dias. Mas mais do que isso, não seja egoísta.
Trabalhe junto com Deus, represente Ele. E Ele vai ajustar, Ele vai se incumbir de colocar tudo no lugar, tudo que você precisa, que seja resolvido, Ele vai à sua frente. Por quê? Porque você vai estar no lugar certo, na hora certa e fazendo a vontade do Pai. Amém? Coloque-se em pé, por favor. Com os seus olhos fechados, com a sua mão no coração. Fala agora com o seu Pai. Fala, eu estou aqui, Espírito Santo. Sabe, eu vou contar agora uma experiência para você. Até ontem eu até estava falando com a minha mãe. Ela deve estar assistindo também, manda um beijo para ela, que ela é minha guerreira também. E eu me lembro que eu morava numa casa, antes do meu pai ter problemas renais e tudo mais. E eu brincava muito naquele quintal. E tinha uma lousa verde assim, e eu brincava, e eu escrevia, e eu chamava a atenção dos alunos e tal, e tinha umas cadeiras ali. E ali, eu como se eu estivesse ensinando, né? E olha só, né? Onde eu estou. E aí, eu olhava para o céu, sabe? Era como se algo me chamasse para o céu. E era como se eu visse o próprio Senhor sorrindo para mim e dizendo, olha, eu tenho algo com você, viu? Estou te vendo, ó. Eu tenho algo com você. E aquilo, eu nunca mais esqueci. Daquele momento ali, eu deveria ter o quê? Uns 10, 12 anos. E eu sei que eu amava olhar para o céu. Porque eu olhava, era como se, sabe, aquela ligação. E já era Deus me chamando e falando, olha, por mais que você vai estar num lar disfuncional, eu tenho algo grande com você. E quando chegou o momento que eu até ia fazer faculdade de música, eu fiz 9 anos de piano clássico, me formei e tal. E até na época, meu pai, nossa, eu não paguei piano para você ficar enfurnada lá no fundo de igreja. Mas o meu coração queimava. Por mais que eu ainda perdi muitos anos da minha vida dentro da igreja, mas quando eu ouvi o chamado, eu fui e hoje estou aqui. E Deus tem um chamado para você. E aqui em Ezequiel fala, é muito sério, 3,18. Quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás. Se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá, por causa da sua própria malignidade. Ele morreu, fez coisa errada. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebeste a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Com seus olhos fechados. Pode ser que você não tinha a noção do grau da sua responsabilidade após conhecer o Senhor. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, agora você está ciente. Então se comprometa aí com Deus. Fala, Senhor, olha, eu não vou estar num púlpito, eu não vou estar no louvor, eu não tenho uma voz maravilhosa, eu não vou estar em tal ambiente, mas eu vou voltar para minha casa. Eu vou pegar um ônibus. Eu vou, às vezes, parar num sinal, né? O próprio Bispo Fernando disse que ele leva Bíblias e Bíblias no carro. E a pessoa me pedir dinheiro, ele dá a Bíblia. Eu vou cruzar, alguém vai cruzar o meu caminho. Então, eu vou representar o Senhor, eu vou parar de ser egoísta. E tudo que eu quero para minha casa, para minha família, para o meu casamento, para minhas finanças, o Senhor vai prover. Porque eu vou fazer a sua vontade. Eu vou cumprir com a minha missão, eu não vou ser mais egoísta, só em busca do emprego. Olha só a história da bispa. Por mais que ali havia um braço arrancado, havia ali quase que o amputamento daquele braço, num hospital, em dor, gemendo, ela fez um voto com o Senhor. E hoje, olha a proporção que isso tomou, porque ela não está fisicamente
em países, mas nós já estamos em mais de 150 países, através da internet. E quantas pessoas que estavam ali, naquele dia, ia acordar, ia se suicidar, ia para as profundezas do inferno e não teria mais volta. Mas através de um sim que a bispa disse lá atrás, e aquela pessoa passando o canal, ouviu o programa, se levantou e através daquela pregação foi resgatada das mãos do mal. Então, assuma esse compromisso. Eu vou ser eu vou resgatar as almas das garras de Satanás. Eu vou ser uma grande evangelista no meu trabalho, naquele consultório. Eu vou falar de Jesus para aquela enfermeira, para aquele paciente do lado, para aquele anestesista, para aquele médico, para aquele porteiro. Eu vou falar do Senhor para aqueles que cruzarem o meu caminho. Senhor, eu consagro cada vida. Eu tenho a certeza que aonde eu não pude tocar, o Senhor está tocando. Aonde eu não pude entrar, o Senhor está entrando. E faça a obra completa do Senhor. Às vezes essa pessoa está tão infeliz, tão machucada, e o que ela precisa fazer é se colocar na posição, meu Deus, e se derramar no Senhor, e o Senhor vai automaticamente ali curar as feridas, sustentar, fortalecer, levantar, abençoar, transformar situações através de passos de fé de cada um de nós. Então eu consagro cada alma que está aqui presencialmente e aquelas que estão também, porque o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Então esteja aí, que nesse momento cada um possa se sentir sendo queimado pelo Senhor. Meu Deus, que eu creio que muitos hoje tiveram a confirmação do que estava faltando na sua vida, e que possam dizer sim para o Senhor, porque mesmo estando na igreja, muitos têm dito não. Eu um dia estava dizendo não para o Senhor. Então, que essa pessoa zere hoje, recomece hoje, uma nova vida com o Senhor. Meu Deus, e que todo medo, espírito do medo, da insegurança, da timidez, da vergonha, da autoimagem, do egoísmo, que não prevaleça, mas que o Espírito do Senhor, assim como se apoderou de Davi, possa se apoderar dessa pessoa e possa usá-la de forma gloriosa como nunca antes elas foram usadas, em o nome de Jesus. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, porque eu sei que nós estamos aqui guardadas, estamos no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, enquanto muitos agora estão sofrendo acidentes de carro, capotando, morrendo, enquanto muitos agora, os demônios têm vindo buscar a alma daquela pessoa, estão no lugar errado, estão sendo assassinadas, estão morrendo, e nós estamos aqui, nos levantando, para realizar o ID do Senhor. Não vamos mais ficar parados de mãos atadas. Tenho 52 dias, Senhor. Quantas almas essa pessoa, pode ser que ela lembre de uma alma que sentava do lado dela e não está vindo mais. Então que ela convide essa alma para vir participar do propósito, e que seja uma grande mulher usada pelo Senhor. Homens, que todos sejam usados pelo Senhor poderosamente. É o que eu oro, e eu agradeço ao Senhor por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer, em nome de Jesus.